webcam deu uma... Tô arrumando aqui, instalando aqui minha webcam. Ah, tá. Não conseguiu participar a terça do Tira Dúvidas? Nossa, foi tão corrida essas últimas 2 semanas por causa dos projetos da escola que eu estou fazendo, e fora os cursos, né? E fora a vida. Tem E tudo aí, isso, quando né? eu fui ver, eu até falei para um colega meu, me indicou um cliente, e é assim, esse cliente está me sondando já faz quase um mês, assim, né? E aí eu mandei para ele bonitinho uma apresentação e tal, e aí depois ele foi conversar com esse meu colega de novo, falando sobre se ele conhecia algum psicólogo para atender o filho dele, de 10 anos. É aquele que está na China, que eu até perguntei para você como funcionava a questão do recibo. Ah, tá. E aí eu conversei com meu colega e falei, poxa, mas ele está procurando terapia de casal, está procurando terapia para o filho, está procurando terapia para ele, e começar aqui, nada, né? Aí meu amigo, de repente se atende, familiar. Eu falei, olha, pela minha pouca experiência, mas assim, né? Eu orientaria ele, já que ele está com essa questão do casal, inicie o casal, porque o filho está com suspeita de síndrome do pânico. E aí eu falei, às vezes a relação do casal está tão assim que está refletindo na criança, né? Então, de repente, compensa ele começar o casal e tal. E aí eu falei assim, afinal de contas, né? Ele já falou qual que é a queixa do casal, ele, né, te deu um briefing do caso. E aí ele, ai, não, vamos conversar, tal, eu te passo algumas coisas à noite. Eu falei, à noite não dá porque eu tenho um curso. Então, assim, eu já estava tudo programado na minha cabeça. Quando eu vi a hora, eu estava montando a apresentação, depois eu fui fazer uma palestra de orientação profissional. Então, assim, acabei ficando perdida, assim, desorganizada com o horário. Não, e eu estranhei, porque como a gente tinha se falado no mesmo dia, né? Aí eu falei assim, só se aconteceu algum imprevisto, e ela nem conseguiu depois, né, falar, tal, porque você sempre fala, sempre não sei o quê, né? Sim, eu procuro sempre estar. Não, mas essas últimas 2 semanas eu fiquei muito desorganizada, assim, com horário, sabe? Eu tentei começar a escrever, estar mais presente, né, nas redes sociais e tal, e aí isso me deu uma bagunçada. Fora as demandas que teve do Setembro Amarelo, que a gente fez projeto na escola, de orientação profissional. Participei de uma... Eu organizei a live e conduzir, assim, né? Nossa, até hoje eu estava recebendo parabéns pela live. Nossa, que maravilha! Então, o pessoal lá da Secretaria de Educação participou, alguns profissionais. Peraí, a minha câmera está falando comigo. Você está falando da live. Ah, da né? live, E eu até depois assisti a aula de terça, que eu tive que sair, falando, né, que, nossa, a gente acaba ficando enjoado, né, de sempre falar a mesma coisa na Setembro Amarelo e tal. E aí eu tinha até pensado em fazer uma coisa um pouco diferente, pensando assim, trazer a questão da informação, do que é, os sintomas, né, os fatores de risco, os fatores de proteção. Mas a gente tem um parceiro na escola que faz um trabalho super bacana por meio do teatro. Então ele resgata bastante casos assim de jovens de algum motivo, tem pensamento suicida, que fazem abuso de drogas, enfim. E aí eu convidei ele para a gente fazer essa interação entre psicologia, educação e arte. Nossa, foi muito legal, foi muito bacana. Ai, que bom que tá. Foi bem diferente, assim, do que a gente costuma ver, sabe? Ficar só naquela questão do suicídio em si, né? Uhum. Ah, que bom. O foco foi trazer um pouquinho também a questão do o que existe de profissionais trabalhando nos outros 11 meses do ano, né?
para essa questão. É, verdade, a gente estava discutindo isso, né? Pri, boa noite, Isa, boa noite. Que bom que hoje vocês estão aqui, né? Tá todo mundo na correria. A Melina falou que hoje não consegue, né? Que hoje é a semana lá do Congresso. Vamos ver se a Letícia consegue entrar mais tarde. Mas queria pontuar algumas coisas, né, antes da gente começar o tema da aula de hoje, que já faz um pouco de gancho aí com o que a Natália estava falando, assim. Mas a gente ainda tem, né, mais um tira dúvidas, meninas, que é o que a gente vai fazer, né, depois da nossa 9ª aula. Hoje é a nossa 8ª, semana que vem é a 9ª, e a gente vai encerrar, né? Para a semana que vem já quero deixar algumas coisas combinadas com vocês, né, para a gente poder fazer aí realmente um balanço, né, de como é que vocês começaram, em que pé que vocês estão, né? Até porque o Tira Dúvidas é justamente para a gente poder usar o espaço para que vocês consigam compartilhar, né, os enroscos, né, onde é que a coisa tá indo bem, o que precisa de ajuda, né, qual é o apoio que a gente pode dar para que vocês terminem a mentoria, né, muito diferentes de como vocês chegaram, né? Então a proposta é exatamente essa, assim, né? Que eu sei que muitos dos insights e das transformações acontecem até durante a aula, né? Depois vocês não dormem, mandam mensagem no outro dia lá no Telegram, né? Porque fica pensando e contextualizando, né, no cenário de cada uma de vocês, no momento profissional em que cada uma está, mas assim, seria muito importante a gente também, né, claro, aproveitar ao máximo desse momento que vocês estão dedicando, né, para a parte administrativa, do consultório lucrativo, da agenda sustentável, para tentar aí, né, finalizar a mentoria, talvez com tudo meio caminhando, né, para que vocês depois possam dar continuidade nisso e realmente colocar em prática, né? Então, só vão pensando nisso aí, porque a gente tem ainda, né, o apanhado da semana que vem, que aí já vou deixar depois algumas tarefas, né, algumas reflexões aí para vocês fazerem, para a gente poder fazer essa 9ª aula, e aí depois a gente marca ou tira dúvidas para que vocês possam trazer aí alguma coisa, né, que ainda está enroscado, que não está caminhando como vocês gostariam. E depois ainda temos os help, né? Que eu queria marcar um na próxima terça, vamos ver se vocês conseguem participar, né? Mas aí a gente precisa definir o caso, pensar em como que a Priscila até deu uma sugestão, né, Pri, da gente pensar aí de alguma coisa que tenha mais a ver com a nossa atuação, né? Com as nossas questões mesmo, do que do caso em si, né? E eu achei bem interessante, porque eu acho que dá para a gente partilhar um pouquinho também de situações em que a gente se depara com desafios ou com questões que vão surgindo no dia a dia. Mas mais para o final da mentoria de hoje a gente volta aí só para definir isso, né? Para não ficar espaçando e a gente não cumprir aí toda a nossa agenda, a nossa tarefa, né? Bom, de resto, tudo bem, Isa, que não falei essa semana ainda, a Pri, conversei bastante, que a gente, né, teve na terça, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas. Como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. Tô cansada, essa semana tá puxada, mas tô bem, assim, eu tava com muita coisa para fazer, né, assim, muitas metas, né, muitas mudanças. Aí eu tentei ficar mais calma, pegar uma por vez. Tô tentando agora decidir o que eu faço, assim, eu tô novamente numa angústia, assim, de o que eu faço em relação à escola, né? Porque eu acho que eu não estou sabendo cobrar em relação à escola e não está sendo nada vantajoso para mim, porque é assim, cada vez eles sugam mais, né? E aí acaba que eu percebo a necessidade mesmo, então eu estou precisando definir ou uma agenda para lá, realmente, não, eu vou tal dia, sabe? Porque não é definido, assim, fica muito solto, e aí
acaba que eu vou encaixando, e daqui a pouco eu estou sobrecarregada, né? Estou usando mais tempo do que é o que eles me pagam, né? E eu acho que o que eles estão me pagando tá pouco também, mas assim, eu tô querendo, parece que é também não estar lá. Eu não sei o quanto isso que eu posso, às vezes, assim, é um espaço legal de divulgação também, é um trabalho legal, mas eu estou nesse processo, né, de decidir isso. Aí parece que isso me cansa também, sabe? É difícil para mim, assim, ter que, né, vir para aquela coisa que a prefeitura conseguir sair. Aí agora tem essa da escola que eu ainda fico... Acho que, eu não sei, uma sugestão, assim, como a gente tem a mentoria do Help PC, eu acho que o que você está trazendo se encaixa na proposta, né? Aí talvez a gente podia marcar na próxima semana, na terça-feira, e aí você traz todo o panorama de como que tá, né? Tá e aí a gente vai pensando nas possibilidades, porque você foi falando, eu já fui pensando algumas coisas, mas talvez seja precipitado da minha parte, porque não conheço todo o contexto. Aí o que a gente pode combinar é, na próxima terça a gente marca o Help PC, aí você traz estruturado como é que tá hoje, né? Aí destaca os pontos que te incomodam, né? Destaca até às vezes as ideias que você teve, e aí a gente abre no grupo para discutir. O que você acha? Beleza, pode ser, ótimo. Porque aí eu acho que vai ser enriquecedor para todo mundo, assim, porque é uma experiência que aparece muito para a gente, né? Essa coisa de prestar uma consultoria, um serviço. E eu acho difícil até tudo, assim, desde o cobrar até a realização do serviço, se eu estou fazendo mais do que deveria, se eu estou fazendo menos, sabe? Assim, organização, tudo. Tá. Acho que é legal. E acho que a gente pode até criar mesmo uma questão de referência, né? De como é que a gente pode pensar nessa precificação, né? Da prestação, né? A Natália também tem uma experiência, então acho que é legal a gente compartilhar para ela trazer o formato que, né, ela negociou e a gente pensar se isso se encaixa. E aí a gente faria isso na próxima terça, nosso primeiro Help PC. Legal. Aí, tá vendo? Já conseguimos ter aí Natália, você caiu... Não é que você caiu, né? Você estava trocando, tive que trocar. Né? Não, é porque assim, a gente estava falando da história do Help PC, e aí a Isa estava falando dessa questão incômoda, assim, desse formato da consultoria dela com a escola, que não está fluindo da maneira como, né, ela acredita, mas também ainda não tem um desenho de como poderia ser. E aí o que a gente combinou é que na próxima terça a gente faz um Help PC focado nessa questão, assim, de como é que a gente pode pensar nesse desenho de uma consultoria, no formato que está hoje, né, que está difícil, e como a gente pode pensar no desenho tanto de precificação, de prestação de serviço, talvez elencar, né, cada projeto, cada coisa, né? Porque aí eu lembro que uma vez eu recebi um convite de um menino que foi meu aluno, e aí ele me mandou uma mensagem assim: oi, Pro, tudo bem, tal, você faz palestras, né? Você não gostaria de palestrar aqui na minha empresa para os funcionários, né, sobre saúde mental? Aí eu falei: pandemia, né? Saúde mental, vamos lá, né? Aí falei para ele assim: vamos marcar então um horário aqui para a gente conversar, e você me fala exatamente qual que é a perspectiva, né? De que maneira vocês gostariam que isso fosse abordado, entender o público, quantas pessoas, tal. Aí no dia marcado, agendamos. Aí ele falou assim: então, é uma empresa de tecnologia da informação, então, né, 100% dos funcionários são TI, são pessoas voltadas para essa área da computação. E aí ele falou assim: eu acredito que você saiba que é um público que tem uma característica introvertida, que tem uma característica super reclusa, fechada, né, pouca habilidade social, não sei o que. Eu falei: até aí tá tudo bem, né? Aí ele falou assim: e aí a gente está aqui no Gestão de Pessoas desenvolvendo um projeto, né, para trabalhar um pouco mais esse repertório social, para desenvolver
essas questões que podem levar a uma depressão, né? Então, Aí o que eu entendi? Que era um trabalho preventivo, né? A longo prazo, assim, ele não queria uma palestra, ele queria uma consultoria, ele queria alguém que desenvolvesse todo um projeto junto com a empresa, visando a saúde mental dos funcionários, mas que, assim, a palestra era uma das coisas que ele queria, né? Que, na verdade, é acompanhamento, é depois pensar junto com a equipe de gestão de pessoas se eles contratariam ou faria uma parceria com psicólogos ou com alguma plataforma, que acho que, se eu não me engano, já tinha esse objetivo de traçar uma parceria com a plataforma, que, tipo Zen Club, Psicologia Viva, né, que faz parceria com as empresas para os funcionários fazerem terapia num valor reduzido, porque o do montante é muita gente, mas que, assim, eles estavam com medo de fazer a parceria com as plataformas e oferecer esse benefício para os colaboradores, e o colaborador não aderir, porque ele falou, o pessoal de TI é muito resistente a isso, então eles não vão fazer terapia. Então eles queriam amarrar as coisas, né? Então, assim, diminuir o preconceito, que eles entendessem, mas era uma coisa gigantesca, né? Aí eu falei para ele assim, então, o que você quer não é uma palestra, né? Você quer um projeto, você quer desenvolver uma coisa maior, que é um trabalho de conscientização, prevenção a longo prazo. Falei, e eu não sou essa pessoa porque eu não vou, né? Assim, eu não tenho agenda nem para desenvolver um projeto desse. E assim, né? Sinceramente, não é minha praia. Eu não quero desenvolver nenhum trabalho dentro de uma empresa, mesmo que seja de consultoria. Não era. Se fosse hoje, eu ia falar assim: olha, tenho, né, a Priscila, a Natália para te indicar, vão desenvolver com você, porque tem experiência com isso, né? Sabe? Mas não é. Aí ele pediu o contato de alguém, né? Como ele foi meu aluno, algum professor que talvez faça isso ou que possa me indicar. Mas, assim, às vezes, por exemplo, eu não aceitei porque eu não tenho agenda. Mas se chega para nós uma demanda dessa num momento em que você tem tempo livre, você fala, opa, é uma excelente oportunidade, né, para desenvolver, né? Dependendo de como a gente está na perspectiva de ter um paciente ou não, você fala, bom, eu vou pegar esse projeto, rainha do projeto, né, Natália? Mais um projeto que eu desenvolvo. Inclusive, hoje, uma empresa entrou em contato comigo, me convidando para a gente bater um papo na segunda-feira, porque eles, sabe essas consultorias de saúde que fazem parcerias com as empresas e fazem ações como como fala, Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, Janeiro leva Branco. Alimentação saudável, leva nutricionista, essas ações assim que eu fiz muito quando eu trabalhava em RH, tinha essas empresas que eram parceiras, então eu fazia assim, o dia da massagem, o dia do mindfulness, e aí vinha um profissional, dava uma palestra e tal. E aí entrou uma empresa hoje em contato comigo, me chamando para fazer parte, lógico, né, para a gente conversar e tal, ver o que é vantagem, o que não é, para fazer essa parte de benefícios para a empresa, mas no remoto, fazendo lives, webinars, acolhimento mais voltado para pais. A demanda do cliente deles hoje são os pais que estão trabalhando remotamente, não estão sabendo conduzir os filhos, né, crianças e adolescentes. E aí, segunda-feira, a gente vai bater um papo. Eu achei interessante. Falei, vamos ver, né? Por que Exatamente não? isso. É exatamente isso. Mas, assim, o que acaba acontecendo às vezes é que, se a gente é pego de surpresa, a gente aceita sem ter mais ou menos um desenho, né? E aí vai sendo engolido, né, Isa? Vai sendo engolido pelas demandas da instituição, né? E essa escola tem uma característica que eu estudei a vida toda lá. Então, tem um vínculo afetivo, né, com eles. E quando a gente foi começar, foi bem nesse sentido. Não, vamos vendo aí, vamos, assim, nunca se definiu realmente uma proposta. Não, as propostas vão aparecendo e é a psicóloga da escola, sabe? Ela vai fazendo. Então, eles me veem assim, mas eu não tenho esse tipo de relação com eles, sabe? Então, eu preciso realmente
Exatamente, assim, né? Sou eu que tenho que definir, porque eles não vão saber definir isso. Exatamente. E se para você está tudo bem, para eles está tudo bem. É. Porque é assim, se você vai aceitando a demanda, né? É o que eu falo, assim, né? Assim, as pessoas não sabem o que a gente está passando, né? Então, se a gente não contar para as pessoas, né? Ou se a gente não demonstrar de alguma forma, seja por meio de uma proposta, seja do meio de um projeto, seja por meio de um orçamento, né? O que acaba acontecendo é que se você está aceitando, eles estão... Pode até ser que uma pessoa ou outra pense assim, nossa, mas que coisa, né? Ela trabalha tanto, né? E cobra um preço tão... Mas, assim, se você não fala para eles que isso não está dentro do... Né? Eu acho muito interessante, por exemplo, assim, as meninas que são da equipe da minha assistente virtual, né? Que é a minha secretária, que me ajuda com todas as questões administrativas e financeiras do consultório, é muito interessante, assim, o desenho que elas fazem do escopo de prestação de serviço que elas têm comigo. E cada vez que surge uma demanda diferente, é uma reunião para falar para mim assim, ó, então, isso aqui que você está pedindo agora já saiu do escopo do nosso contrato. Então, para fazer isso, a gente vai precisar de tantas horas para organizar, então é um trabalho pontual, você vai pagar essas tantas horas para essa organização. E depois, se você quiser o acompanhamento, a gente vai agregar no escopo do seu contrato e isso vai gerar um novo custo de horas de trabalho, de prestação de serviço da parte da sua secretária. É, assim, cirúrgico o negócio. Se eu mando uma demanda, aconteceu essa semana, assim, caixa de e-mail. E-mail é meu, o e-mail, né, Aline. Mas a Rafa tem acesso aos meus e-mails, porque se a contabilidade manda uma documentação, se acontece alguma coisa e vem por lá, ela vai lá resgatar a informação. Não que ela vai administrar minha caixa de e-mail e responder meus e-mails e tal. Só que aí deu um buraco na comunicação, um ruído de comunicação com a contabilidade, e aí eu peguei e falei para ela assim, Rafa, mas o e-mail veio dia tal, não sei o que tal. Aí ela falou assim, nossa, mas eu não vi, eu falei, eu também não vi, e na minha cabeça estava assim, ela tinha que ter visto o e-mail, mas ela não tinha que ter visto o e-mail, eu que tinha que ter visto o e-mail. Né? Por quê? Porque você vai achando que ela vai adivinhar que ela tem que ver o e-mail da contabilidade. E aí a gente tinha umas outras coisas para conversar, marcamos uma reunião hoje. E aí elas já vieram, assim, elas vêm prontinhas, assim, ó. Porque eu mandei um áudio, eu falei, olha, eu tô achando que esse e-mail tá muito bagunçado. Será que tem um jeito da gente organizar as mensagens, assim, o que for de tal assunto, a gente joga numa caixa, tá? Aquela coisa que tem gente que sabe fazer isso perfeitamente ou não. Aí eu peguei e falei, tem como fazer isso? Na reunião, olha, diante da sua solicitação, vamos apresentar para você que vai precisar de tantas horas pontuais. Pensa que eu me ofendi? Eu falei, não, ela tá certa, né? Eu estou dando mais serviço para ela, então se você quiser fazer, Aline, você verifica, tal, a gente faz isso para você, vai demandar tantas horas, a gente vai fazer. Ficou organizado, aí você vai decidir se você quer que a gente administre a sua caixa de e-mail, a gente responda, a gente abre, né, vê, separa o que é. Não, né, gente? Não tem essa necessidade, a pessoa é capaz de gerenciar a própria caixa de e-mail. Mas a bagunça e a desorganização, estou aqui pensando se vale a pena, ou se eu assisto uns tutoriais do Google e tenho que fazer sozinha, sabe, assim, né? Mas é isso, assim, é um serviço que eu sei que vai dar trabalho para fazer. E a gente, por algum erro na nossa genética, no nosso DNA da psicologia, a gente vai agregando assim, ó, sabe, assim, agregando, né? O que eu tenho percebido, assim, paciente falar para mim assim, eu preciso de tal coisa, aí eu falo, mas eu não sou secretária da pessoa, eu sou psicóloga da pessoa, me indica não sei o quê, eu falo, eu vou indicar, né? Assim, é eu que vou fazer a pesquisa para indicar. São os pacientes que falam umas coisas malucas assim para a gente, né? E a gente fica como? A gente fica achando que a gente tem que fazer. E, Aline, aproveitando
disso, né? Aí porque eu tô partindo da minha experiência, né? Assim, que eu também, na empresa onde eu trabalhava, eu era assim, eu ia pegando tudo e me virava, me dizia, fazia hora essa, assim, paga sem receber e tudo, né? Mas isso, eu vi que eu fazia isso também na minha vida pessoal, com a minha família, com as coisas. As demandas vinham ao vindo e eu pegava, coisa que nem era assim para eu fazer, para eu resolver, coisas da família, e eu fazia isso também. Agora eu tô tentando mudar um pouquinho, né? Mas o quanto essa característica pessoal, pelo menos no meu caso, né, influenciava o profissional também. E aí eu fui me enrolando um monte de coisa, assim, da trabalho também, ia prejudicando. Então, eu não sei se também isso reflete na nossa vida pessoal também, assim, essa característica que a gente tem. Provavelmente sim, né? Ou uma parte, pelo menos, né? Eu As super me dificuldades nossas. identifico. É. Quando eu vejo, eu tô lá fazendo, já tô resolvendo. Meio que a gente pega e parece que, assim, a sensação que eu tinha é que quando caía para mim, eu tinha a obrigação de responder, resolver, sabe? Chegou para mim, eu tenho que resolver. E aí eu ia resolvendo, e aí ia me enrolando, assim. Então, acho que cai um pouco nisso também, da questão pessoal nossa mesmo, né, que interfere. Pode E a entrar no gente tem nosso help. eu acho que a gente tem uma facilidade, sabe, de uma esponja, assim, de ficar absorvendo essas coisas, mas que, na verdade, não tem benefício nessa história, sabe? A grande verdade é essa, assim, porque a gente está sempre sobrecarregada, né? A gente está sempre achando que a gente está devendo alguma coisa para alguém, né? Se você tem um minutinho livre, um momento livre, a gente se sente culpada de não estar fazendo alguma coisa, sendo que a gente, né, deveria usar esse tempo livre para fazer alguma coisa própria para a gente, pessoal, né? Eu mesmo, né? A gente acaba não fazendo, sabe? Assim, e aí a gente olha para as outras pessoas e a gente fica se questionando, né? Nossa, que pessoa que consegue fazer todas essas coisas, que pessoa organizada, né? E assim, eu tenho uma coisa muito que eu considero muito forte, que é, por exemplo, blindar um pouco essa minha imagem profissional, né? De que todo mundo acha que eu sou Mulher Maravilha, né? E que nem sempre é bom, né? Nem sempre é. Porque aí todo mundo fica esperando de você sempre esse desempenho lá no alto, né? Então, assim, nossa, você dá conta de fazer tanta coisa, né? Eu tenho paciente que fala para mim, nossa, eu não consigo entender como é que você consegue dar aula, faz as redes sociais, atende, tem uma filha, né? Ela acha que eu tenho que Marine, ser como é que assim. você consegue dar conta? Mas assim, olha, eu vou falar para vocês, assim, eu tenho uma tendência a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, assim, eu realmente tenho, e eu tenho já, eu venho fazendo um exercício há muito tempo de não fazer, né, até trabalhando em terapia, inclusive, assim, de não ficar inventando moda, porque se eu não me seguro, gente, isso aqui que eu faço hoje, que é atender, dar conta da minha casa, que eu já acho que é bem mais ou menos dar conta da minha casa, minha filha, o consultório, todas essas coisas, se eu já não tivesse melhorado muito, eu estaria fazendo muito mais coisas. Se bobear, eu estava dando aula à noite ainda na faculdade, sabe, assim, e é uma coisa que, assim, é um processo de você ir, né, então, por exemplo, o caso do menino da palestra, né, o caso do menino da palestra, eu não devia nem ter aceitado conversar com ele, porque eu já sabia que eu não ia dar conta, né, mas coça, assim, vem aquela coisa assim, não, mas e se é uma oportunidade legal, tal. Hoje eu vejo assim, ó, pode ser uma oportunidade em que eu abro uma porta para um colega. Chegou até mim, eu sei que eu não vou pegar, mas é uma oportunidade para eu indicar alguma coisa para alguém. Eu sempre tenho essa coisa, assim, de falar, não, né, se chega até mim e eu não, pelo menos não ouço do que se trata, morre, né, sendo que eu teria a oportunidade de indicar para alguém, assim. Então, outro dia mesmo chegou uma colega do doutorado. Oi, Aline, tudo bem? Olha, estou num curso de pós-graduação maravilhoso, remuneração excelente, tenho 2 disciplinas para você dar aula. Eu parei assim, falei, como a gente se sente lisonjeado de receber um convite desse, né? Assim, pensei em você, você é a pessoa, tal. E aí eu falei assim, não vou aceitar, não quero, não vou, né?
Mas, assim, por respeito à minha colega, né, que veio falar comigo, teve a consideração de me convidar, eu falei, eu preciso, no mínimo, conversar com ela por telefone, né? E ela, assim, me fala um horário que eu quero conversar com você. E aí eu conversei com ela já sabendo, assim, com decisão tomada, conversei com ela, decisão tomada, não vou dar aula, né? Decisão tomada. Aí ela falou, quando ela falou assim, não, porque uma disciplina é psicologia do desenvolvimento. Eu falei, meu Deus, a gente precisa nem preparar a aula para dar psicologia do desenvolvimento. Psicologia do desenvolvimento, eu começo a falar aqui agora, amanhã cedo eu estou falando de novo, sem precisar me preocupar, né? Aí já vem assim, gente, mas não preciso nem dar, não preciso nem preparar, vou lá fazer o negócio, né? Aí, bom que a pessoa continua falando, você respira fundo e fala, filha, volta para o centro da Terra, pelo amor de Deus, onde é que você vai enfiar uma pós-graduação ainda para dar aula, né? Aí respirei fundo e falei assim, olha, Flávia, assim, estou imensamente feliz de você ter lembrado de mim. Neste momento, eu não tenho como pegar. A pessoa já fala neste momento para não fechar nenhuma porta, né? Vai que, né? Então, assim, E ainda bem que ela falou assim, é tipo para outubro. Aí eu falei, outubro não importa que eu consigo entrar numa pós-graduação agora. Aí eu falei assim, não consigo, mas tenho 2 pessoas para te indicar, uma para cada disciplina, né? Então, e na hora, assim, já liguei para as 2 pessoas, amigos meus, que deram aula comigo, tá? E falei, olha, uma oportunidade aqui que eu sei que vocês querem dar aula e tem uma pós-graduação aqui caindo no nosso colo, né? E aí deu super certo, assim, ela já fechou com os 2 assumiram cada um, né, a sua disciplina, tal, e aí me mandaram, olha, super obrigada, que bom que você me indicou, tal. Então, assim, eu acho que isso fortalece a nossa profissão, sabe? Assim, então, quando eu não dou conta da demanda, eu tenho a possibilidade de indicar alguém que eu sei que vai fazer tão bem quanto eu, que gosta mais de fazer aquilo do que eu naquele momento. Então, a palestra, a mesma coisa, assim. E eu acho que a gente tem que fazer isso, porque a coisa é cíclica. Então, do mesmo jeito que eu enviei para eles, vai voltar para mim, né? Então, com certeza, alguém vai falar, olha, a Aline pode aceitar essa demanda de atendimento, por exemplo, que é o que eu estou fazendo nesse momento, né? Ou da mentoria. Então, é importante a gente ter essa dimensão, assim, que a gente trabalha numa rede, que isso é em rede, e que a gente vai podendo, né, trocar essas figurinhas, mesmo quando a gente não dá conta, mas é um processo, assim, meninas, é uma coisa que a gente precisa amadurecer, e aí é legal a gente fazer assim, o que funciona muito para mim é isso, assim, fazer esse exercício do não vou assumir mais essa responsabilidade, mas vou ouvir a proposta porque eu sei que pode ter alguém precisando e eu conheço essa pessoa que está precisando, sabe, assim, então eu acho que é isso, assim, porque senão senão eu estaria aí, ó, fazendo a palestra do menino, dando aula, a mentoria, e aí a gente começa a deixar a ponta solta, o pior de tudo é isso, assim, começa a não ficar bom o negócio, né? Enquanto vocês pensam, 1 minuto eu vou pegar meu copo com água que eu deixei ali, ó, peraí. 1 minuto de silêncio, gente. Ô, Pri, você tá atendendo aonde? Online. Online. Aham. Por enquanto eu tô em casa ainda. Eu também. Tô nessa de Online, né? de online, mas pensando se vou para um presencial também, não sei ainda. Ali, onde a Aline trabalha, é bem legal onde ela atende lá, né? Você viu? Você já Ah, eu entrou tô no querendo site ir dele já? conhecer. Eu vi as É. fotos. E o valor por mês, Vai. ele é um valor bem acessível, né? Acho que vale a Sim, pena, né? vale a Né? pena. Vale. E eles baixaram o preço do minuto agora para psicólogo, né? Ai, que legal. Tá Aline, saindo. assim, acho que não sei se cabe essa pergunta aqui nesse momento ou se é uma pergunta para um help sim, mas assim, qual o momento ideal para a gente que está atendendo no remoto para começar a ir para o presencial, assim? Porque primeiro a gente loca a sala e depois começa a divulgar que atende no presencial ou
espera a demanda vir? Ó, é assim, né? Isso é uma coisa muito nova na nossa vida, né? É tudo muito novo, assim. A pandemia trouxe essa possibilidade da nossa atuação no remoto, assim, né? Eu sempre acho que algumas pessoas, elas decidiram muito rapidamente, assim, eu vou ficar no online, né? E eu acho que é legal para essas pessoas porque elas têm uma clareza sensacional de que elas querem fazer esse atendimento somente no online, tá? Eu muitas vezes reflito sobre isso, assim, sabe? Se vale a pena, né? Apesar de eu ter um espaço aqui muito tranquilo para eu trabalhar, eu tenho uma vizinhança muito barulhenta, né? Então, eu moro em casa, minha casa é de esquina, então minha casa é muito exposta. Então, cachorro latindo. Hoje de manhã, meu vizinho resolveu ligar uma furadeira que parecia que era dentro da minha casa, né? Apesar da casa dele não ser colada na minha. Que são coisas que, na maioria das vezes, onde é o nosso consultório, dá uma filtrada, né? Então, por exemplo, lá no consultório que eu estou, as janelas têm anti-ruído. É uma maravilha. Outro dia tinha poda de árvore lá, na esquina do meu consultório, eu não ouvi nada, não atrapalhou em nada o meu. Só ouvi a hora que eu abri um pouquinho a janela para dar uma circulada de ar, né? Para mudar o ar da sala, assim. Mas, então, eu acho que tem essas vantagens, sabe? Assim, se a gente tem um bom espaço em casa. Mas, por outro lado, o que eu tenho percebido? Que alguns pacientes, a coisa não vai no online, sabe? Não vai. Eu tô atendendo uma menina que eu comecei a atender ela no online, eu falei para ela assim, não existe a possibilidade de você ir no consultório, porque eu sei que se ela não for no presencial, eu sou a terceira psicóloga que ela está passando, e eu já estou sentindo que ela está indo embora, assim, porque tem algumas questões ali que eu acho que o contato vai fazer diferença para ela, sabe? O contato faz diferença para ela, assim. Então, eu acho que quando a gente tem essas sacadas, né? Então, adolescente, por exemplo, assim, por mais que a gente se esforce, o atendimento online com adolescente tem que ser uma coisa assim que você fica em cima dele, porque senão ele se desconecta muito rápido da terapia. Porque no Como presencial... pode, né? Eles querem passar o tempo inteiro se deixar no online. Agora, quando é para fazer uma terapia... Não, assim, vai sendo engolido pela rotina do dia e tal. Então, assim, e algumas pessoas, elas precisam desse... Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é adulto, ele fala assim, Aline, eu tenho que vir, porque eu preciso desse compromisso na minha vida. Porque se for no online, eu vou falar, ai, não quero, ai, hoje não. E como ele tem o compromisso de ir lá, ele vai bonitinho, religiosamente, não atrasa, não falta, porque já virou rotina. Ele pôs o horário dele do trabalho para terminar 4h30 da tarde, para 5 horas ele está lá no consultório. E aí virou, né? Então, o que eu acho, assim, na minha opinião, né? Primeiro, que isso tem até a ver com a nossa aula de hoje, que é a história do nosso posicionamento profissional com o paciente, porque a nossa aula hoje fala sobre isso, né? Esse nosso método de trabalho. Qual que é o nosso método de trabalho? E eu entendo que uma das coisas importantes é esse nosso posicionamento no sentido de fazer orientações que vão beneficiar o processo terapêutico. Esse posicionamento de orientar o paciente, de definir com o paciente um contrato de trabalho, de alinhar a expectativa, sabe, de caminhar para a mesma direção, precisa ser feito, porque senão o paciente... eu até coloquei, até anotei aqui, falei, vou usar um exemplo, assim, senão o paciente ele fica solto na terapia. E se ele fica solto, ele vai se distanciando, e quando a gente percebe, ele foi embora. Né? Por quê? Porque nós somos o profissional que tem que saber o que está acontecendo com ele. É igual quando a gente vai num médico. Se você vai num médico e o médico fala assim para você, olha, eu vou te passar um remédio, e aí você toma, tenta tomar direitinho, tá? Tenta tomar, né? Se você lembrar, você toma. Se o médico falar isso para a gente vai tomar esse remédio direito, gente?
Nunca que a gente vai Se tomar você esse remédio. lembrar, você toma. Então, né? Ou tenta tomar direitinho, vai te fazer melhor, você vai ver que vai. Não. Agora, você chegar no médico, ele fala assim: olha, a partir de agora você precisa tomar esse remédio todo dia, no mesmo horário, porque só assim a gente vai ter uma melhora, vai baixar seu colesterol, só assim isso vai acontecer. Sua postura com a medicação é outra. Sabe, assim, você põe lá religiosamente. E a gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso paciente, sabe, assim, é de falar para ele assim, olha, nesse momento eu entendo que o atendimento presencial para você é muito mais indicado, né? Vamos fazer um teste aqui para você ver. Então, diante disso, assim, para responder a sua questão, eu acredito que todo psicólogo tem que ter a possibilidade de atender no presencial, porque existem casos que a gente vai ver que no online vai ficar solto, vai ficar, parece um balão de gás, assim, ele fica, vai para um lado, venta para cá, ele vai para lá, venta para cá, ele vai, sabe, assim, então eu sinto muito isso, assim. E aí não tem como você esperar lotar a sua agenda no online para ir para o presencial, ou esperar, sabe, assim, eu acho que você... O que a gente precisa fazer? A gente precisa otimizar o nosso tempo e organizar a nossa rotina. Então, eu, por exemplo, hoje, eu tinha estabelecido 2 dias de atendimento presencial lá no meu consultório. Então, quando a pessoa pede o presencial, eu vou encaixar essas pessoas nesses 2 dias que eu estou lá. Né? Aí, agora, assim, começou um movimento de talvez eu precisar abrir um 3º dia de presencial. Né? Que aí eu consigo, por exemplo, se eu tenho atendimento presencial, eu ainda consigo colocar um online e atendo online lá mesmo, né? Então, mas assim, eu dou preferência para o presencial, de colocar todo mundo, porque para compensar, porque eu tenho que ir lá, vou me deslocar, vou gastar gasolina, né? Vou ficar lá o dia todo, aí tem almoço, vou pagar para usar a sala, né? Porque tem tudo isso, né? Se você tem uma sala que é sua, como acho que no seu caso você usa full time, né, Isa? A sala é minha. Isso. Se é o caso da Isa, eu adotaria o processo de acordar cedo e ir todo dia lá trabalhar, que aí é independente de ser online ou presencial, eu tenho meu horário de trabalho, sei lá, das 8 às 5, das 9 às 5 e tal. Agora, apesar que no nosso caso, no meu caso especificamente, que é o coworking, eu também poderia fazer isso, porque eu tenho um espaço lá para trabalhar, que eu posso ir lá todo dia, se eu quiser, que é o espaço compartilhado. Então, você faz a assinatura do contrato com eles e você pode usar aquele espaço, que é o espaço compartilhado. Tem mesa, tem Wi-Fi, tem impressora, tem cozinha, tem tudo lá. Né? Que como na minha casa eu fico sozinha, não tem ninguém aqui, aí a Amanda foi para a escola, o Rogério foi trabalhar, eu falei, eu vou ficar no conforto da minha casa. Mas se tivesse, por exemplo, o dia que o Rogério fala que ele vai trabalhar em home, eu pego minhas coisas e vou para o consultório. Mas você não loca a semana inteira? É que lá é assim, ó, o que acontece lá? Lá é um lugar que tem, na unidade que eu uso, que é na Bela Vista, tem 12 salas de psicologia e mais umas 20 salas de médico. É bem grande o espaço, tá? Então, o que acontece? Você reserva a sala com antecedência. Por exemplo, você marcou um paciente que ligou para você, resolveu marcar presencial, você vai atender ele segunda-feira que vem. Você vai entrar no sistema da Livance e vai reservar uma sala naquele horário que você vai atender aquela pessoa, tá? Nesse horário, você vai descer e a sala vai estar lá, limpa e organizada para você atender. Então, eu vou atender das 3 às 4 da tarde, das 3 às 4 da tarde a sala é sua. Terminou o atendimento, você devolve a sala pelo próprio aplicativo. Você põe lá, devolver a sala, sai da sala, as meninas vão limpar a sala e essa sala vai ser usada para outra pessoa. Se você não tem outros atendimentos, se você tem, você fica lá o quanto que você precisar. Só que você fica lá o quanto que você precisar com a sala reservada. Você vai reservando na agenda, tá? Digamos que você vai e você não tem atendimento. Aí tem o coworking, que é a sala compartilhada. Na sala compartilhada, você não precisa reservar nada. Você chega lá, pega um espaço para você, que é uma mesa, tem mesa compartilhada, tem mesa individual. Você usa o espaço lá para você.
Aí você pode ficar lá o dia inteiro. Aí esse você já pagou na mensalidade, que é os 200 e pouco lá que você paga no contrato, né? Você paga por mês. Então, esses 200 e pouco é para você usar o espaço compartilhado, a impressora, a internet, ter sua página na internet, a secretária que atende o telefone com o seu nome. Então, esse valor dessa assinatura é para tudo isso. E aí, mais o tempo que você usar as salas para atendimento. Entendi. Que aí a sala é só sua, né? É exclusividade para você. Uhum. Entendeu? Aqui em Guarulhos tem um coworking, mas ele é só por hora que você usa, não tem a mensalidade. Então, eu tinha mapeado, porque vai que surge algum caso, né, que queira só o atendimento um dia e tal. Aí eu, tipo, já tinha aquele lugar, assim, já mapeado. Mas acho que tem uns lugares em São Paulo também que tem, tipo, você só reserva a hora. Mesmo sendo coworking, mas você só reserva a hora. Nesse sistema da Livance, eu conheço só a Livance, que funciona desse jeito. Mas tem vários outros surgindo, em vários lugares, que você pode reservar por período, por exemplo, assim, eu quero alguns falam assim, ó, no mínimo 4 horas, e aí você pode usar, sabe? Eles vão, alguns mudam, assim, né? Então, tem outras formas, mas tem várias, tem no Tatuapé, em Guarulhos, já ouvi falar também, né? A Livance tem 10 lugares aqui em São Paulo já, né? Então, eu acho que vale a pena, sabe? Você ter, como a Pri falou, uma carta na manga, se é uma coisa que vale a pena. Eu preciso ver, assim, na região do Tatuapé, por enquanto, a região que... Tatuapé, Moca, que é, por enquanto, a região que melhor para mim, de acesso. Né? Uma amiga minha, fisioterapeuta, me mandou um contato de uma no Tatuapé, eu vou te mandar, depois você dá uma olhada. Ah, tá. Por favor. Não eu achei ele um pouco mais caro, mas não é muito mais caro, né? Uhum. Né? Mas eu acho que é isso, ter sabe, uma meninas? carta na manga mesmo. Porque o que eu tinha separado para a gente falar hoje dessa questão do método de trabalho, né? Justamente essa questão do método, eu até juntei, né? O que a gente falou aquele dia da jornada do paciente, que tem muito mais a ver com a percepção que ele tem do processo, com o método de trabalho. O método de trabalho ele está muito mais relacionado com a nossa autoridade profissional, a nossa imagem profissional diante do paciente. Já não é mais a nossa imagem profissional nas redes sociais, ou quando a pessoa está nos procurando, sabe? Assim, é a imagem do profissional que nós queremos ser, né, dentro desse processo terapêutico, sabe? Assim, então, o que eu percebo muito, assim, que se a gente não tem uma postura coerente, né, sólida, uma postura que demonstra para o paciente que você sabe o que você está fazendo, que você sabe quem é ele, né, o caso dele especificamente, isso ele vai se sentindo cada vez mais desconectado da gente, assim, ele está buscando alguma coisa que é como se estivesse patinando, né? Então, assim, a gente precisa parar para refletir sobre isso, assim, né? Eu tenho uma imagem profissional que o meu paciente olha e continua acreditando que eu sou a pessoa que vai ajudá-lo a melhorar a demanda que ele traz, né? Porque uma coisa é a gente convencer a pessoa a marcar uma consulta com a gente, que isso a gente faz sempre antes, né? Muitas das coisas que a gente discutiu aqui tem a ver com isso, né? Então, assim, como é que eu vou passar essa segurança para a pessoa, para ela me escolher diante de tantas opções que ela tem, né? O que ela vai ver em mim que ela vai me escolher? Só que depois, quando ela vem, a gente precisa manter essa coerência, né? A gente precisa manter, por exemplo, essa organização, né? Essa autoridade profissional, esse procedimento, né, operacional da nossa terapia, ele precisa ser algo que vai... Tá fácil aí, hein, Isa? Precisa ser algo que vai passar uma mensagem, né? É a mensagem subliminar para o paciente, assim, né? Então, são coisas que a gente faz no dia a dia, né? Que vão garantir que isso aconteça. Então, uma das primeiras coisas que eu elenco como sendo super fundamental e importante para a gente
garantir que isso aconteça é a organização. É a nossa organização profissional. Por isso que eu falei assim, você tem um consultório, você vai todo dia fazer o mesmo horário de trabalho. Porque se está no seu horário de trabalho, você não vai ser atropelado pelas demandas da vida, do dia a dia, que vai fazer você deixar de fazer uma coisa do seu trabalho para fazer uma emergência profissional. Eu tenho filho, a Isa tem filho, ela vai entender o meu exemplo. Assim, eu estava lembrando de um episódio que aconteceu, igual agora, ela está em aula e a gente vê, ele não vai escutar a gente, né? Posso falar? Né? Aquela mão entregando o filho para a mãe, né? Sendo que assim, se fosse o contrário, a mãe jamais iria ali entregar o filho para o pai numa aula. É ou não é? Eu sei que a criança quer a mãe, eu sei. Mas, assim, se fosse o contrário, não ia acontecer, gente. Né? Eu lembrei de um episódio, ano passado, que eu nessa correria do consultório, tudo, a família resolveu tirar uma semana de férias, em setembro, está fazendo um ano agora. E como eu estava com uma agenda um pouco mais tranquila e, né, essa coisa ainda de fomentar a divulgação do meu trabalho no consultório, eu decidi que eu iria viajar em família para um resort, mas que eu ia continuar atendendo. Olha que ideia fantástica. Vamos viajar a família, né? Vamos para um resort, mas eu vou atender meus pacientes. Lindo na minha cabeça isso, né? Até um dia que eu estava no meio de um atendimento e entra uma criança com um espinho na mão, né? Essa criança é minha filha. Ah, mãe. E aí você fala, gente, não tem como, né? Porque assim, se eu tivesse no escritório, se eu tivesse num outro lugar, não ia aparecer essa criança, mas eu resolvi atender no quarto do hotel, né? Falei, a criança vai brincar com os recreadores, o pai tá junto, mas não adiantou, um espetinho, um espinhozinho na mão, lá de uma ferpa na mão, já vem acudir, que é o que acontece, né? E são essas interrupções que a gente precisa neutralizar no nosso dia a dia. Que se você está no consultório, mesmo que tenha acontecido uma coisa grave, essa coisa vai se resolver até você aparecer. Mas enquanto você estiver trabalhando, isso não vai ser interrompido. Eu estou escutando, tá? Olha lá, tá vendo? Ó, isso acontece no meio da minha aula, assim, ó. Né? Eu estou escutando. Não, mas tá bom, mas é sério, daqui a mamãe tá dando aula, a gente está discutindo uma coisa importante, foi só um exemplo. Sei muito bem. Engraçado. Papai chegou, você viu? Não, a mamãe tá dando aula agora, papai. Pode fazer sozinho? Não, papai faz. Por favor. Não, você pode esperar, por favor. Bom, então, tá vendo? É isso que eu falo, assim, né? Mas, voltando aqui na história dessa organização, né? Essa organização, ela tá pautada no quê? No nosso atendimento, né? Então, a gente não pode ter um atendimento que flutua. Um dia você atende esse paciente num horário, depois você muda o horário desse paciente. Mesmo que esse paciente seja a pessoa desorganizada da história, aquele paciente que liga pedindo para mudar, chega um momento que a gente tem que falar assim, se eu não colocar ordem nesse negócio aqui, não vai acontecer isso, eu não vou ajudar, não está sendo terapêutico ele ficar mudando de horário, né? A coisa está se perdendo, porque se ele não consegue, aí você pode olhar, se ele não consegue organizar a vida dele para fazer terapia toda semana naquele horário, significa que todas as outras coisas da vida dele também estão acontecendo dessa forma. E aí a gente não está ajudando o paciente a melhorar, porque ele está fazendo... Quantas vezes vocês tiveram a sensação de esse paciente está fazendo comigo o que ele faz com todo mundo? Quantas vezes, gente, você não para pensar e fala, gente, eu preciso mudar isso porque eu estou entrando na armadilha e daqui a pouco o que vai acontecer? Ele vai colocar a gente no mesmo balaio que todo mundo, e aí ele para de fazer terapia. Porque ele está tendo as mesmas respostas. E no online, né, isso fica muito maior, porque ele tem aquela percepção assim, tá me atendendo no online, ela pode
atender em horários alternativos, né? Ela não está presa a uma sala, um horário de sala. Isso. E eu cortei isso essa semana, porque a minha cliente do programa de emagrecimento é um processo que ele tem um método bem assim, certinho, né? Então, a cada 7 dias a gente tira medidas, faz pesagem. Então, não pode, né, ter tanta demora ou antecipação. E aí eu percebi que desde quando ela começou, que também ela começou, ela não desesperada e tinha ido viajar e não, vou fazer sessão na viagem. E aí eu atendi ela na viagem, ela ficou atenta, mas aí já na outra semana ela não conseguiu fazer, e aí que eu fiz? A gente está no quinto encontro agora, né? Eu peguei um calendário e mostrei para ela. Ó, vamos contar quantos dias, né? Teoricamente era para ser a cada 7 dias uma tarefa, né? Para você alcançar as suas metas semanais. Aí teve semana que foram 9 dias, outra semana 10 dias, outra semana 4 dias. Aí eu mostrei para ela assim, eu não estou te julgando, mas você percebe que isso que você está fazendo com o seu processo de emagrecimento, provavelmente o que você faz na sua vida como um todo, gente, ela virou uma chave. Isso foi tão bom para ela que, deixa eu falar, amanhã eu deveria atendê-la. E ela é cabeleireira, né? E vai ter ela vai atender um grupo de madrinhas. Ela me mandou mensagem falando que ela não conseguiria fazer na sexta, mas que ela tinha feito as tarefas combinadas, que amanhã ela vai fazer a pesagem e que ela gostaria de marcar para a próxima sexta, que é o correto, né? Porque agora ela está com os horários todos organizados, somente esse evento mesmo que já estava marcado, e ela não poderia não fazer, mas que ela já mudou todo o horário de trabalho dela. Agora, porque assim, ela é dona do salão. Então, tinha dia que ela entrava às 10, tinha dia que ela entrava às 9, tinha dia que ela entrava meio-dia. Ela falou, não, meu horário de entrar é às 11, e ponto. Então, fazer isso, né, dar essa quebra, às vezes é o que o paciente está precisando mesmo. Só que isso é tão tênue, é super importante, isso é tão tênue, porque às vezes isso faz o paciente ir embora também, sabe, assim. Então, uma coisa que eu acho importante é que, assim, às vezes a gente espera o caldo entornar para depois tentar consertar, e aí remediar é sempre pior do que a prevenção. Então, por que o nosso contrato de trabalho é importante? Porque no contrato de trabalho, você já vai estabelecer com ela um combinado de que algumas coisas não podem acontecer, porque seriam prejudiciais, né? Do mesmo jeito, porque assim, eu adoro quando eu faço essas coisas e viro essa chave no paciente. Você se sente assim, você fala, meu, né? Venci aqui o negócio. Mas, assim, é claro que eu sempre acho que o paciente que vai embora, ele vai embora ele já tem antecedentes. É a história que eu falo que ele tem antecedentes. Ele já largou outras terapias, né? Ele ainda acha que a terapia é um processo em que ele tem que sair se sentindo bem, que ele tem que sair sempre, né, aliviado, né? Então tem tudo isso, assim. Mas é super importante isso que você está falando. Às vezes a gente precisa, né, dar umas chacoalhadas, porque se você não fizer isso, compromete a qualidade da sua entrega. E se compromete a qualidade da sua entrega, é incoerente com o que você prometeu, né? Porque a gente não promete resultados, mas a gente faz uma proposta, né? Olha, a minha parte, a sua parte, tal. E se você não pontuasse isso para ela, ia chegar no final e ela ia falar assim, ai, mas eu achei que eu fosse emagrecer mais. Ela ia responsabilizar você por isso. Com certeza. Né? Então, essa coisa, assim, ó, agenda. Eu, hoje, assim, por mais que a gente tenha sido tolhido na faculdade com essa coisa de horário, lembra? Não pode mudar, não pode atrasar, não pode isso, não pode aquilo. Quando a gente cai no mundo, quando a gente sai da faculdade e cai no mundo, a gente vai percebendo que essa coisa não é tão bem assim, né? Que as pessoas vão flexibilizando, assim, né?
vendo pessoas mais antigas, tal, aí você vai achando que pode fazer isso, né? Mudar, cancelar atendimento, mudar atendimento do paciente, gente, é uma armadilha gigantesca. Assim, ó, hoje eu me desdobro, mas eu não desmarco atendimento de paciente, assim, é uma coisa muito rara de acontecer. Por quê? Porque já aconteceu momentos em que eu fui justificar a desmarcação no sentido para mim mesma, né? Não, eu vou desmarcar porque realmente é uma coisa importante e tal. E na outra sessão você ouviu o paciente falar assim, a hora que você desmarcou, meu mundo caiu. Sabe, assim, ou eu precisava, ou você não desmarca e o paciente começa falando a sessão assim, olha, nossa, eu estava contando para chegar o dia da terapia. Você fala, nossa, ainda bem que eu não desmarquei. Mas não é assim, é super importante a gente ter esse compromisso, com o nosso trabalho. E eu falo que é isso com a maioria, né? Assim, com quem está realmente engajado, né? Eu falo assim, aqueles que... Porque realmente, né, eles esperam uma semana, né? Eu vejo muitos pacientes que falam assim, nossa, eu tenho tanta coisa para te falar, assim, você chega na sessão tão, assim, desejando aquele momento, né, que é muito sério mesmo. Aqui em Mineiros, eu falo assim que a gente tem assim, grande parte dos psicólogos pecam muito nisso, sabe? Quando eu comecei a atender, e firmava isso, até mesmo as unidades de saúde, porque às vezes a unidade de saúde é que eles, né, já vinha com aquele modelo médico que atrasa 2 horas para começar, e aí as pessoas falavam muito isso para mim, sabe? Eu ouvia muito nesse sentido, assim, que, nossa, eu falava, olha, é 2 horas, o seu horário é 2 horas, né? Não é 2h15, não é 2h30, é 2 horas, né? Então, assim, e aí tinha muito isso, né? E eu falo que não tinha realmente essa questão, e é profissionalismo mesmo, né? Não tinha, isso. Então, eles percebem essa diferença claramente. Né? E eles percebem, assim, por exemplo, eu tenho um paciente que chega para mim e fala assim, nossa, é muito organizada, né? Você é muito organizado, assim. Mas você vê que isso reflete na terapia da pessoa, sabe? Assim, essa coisa de começar pontualmente, né? E aí você vai educando os pacientes que dificilmente você estoura o tempo da sessão, porque eles percebem que você começa dele no horário, ele começa a respeitar sabendo que você tem um atendimento depois. Então, ele começa a respeitar o horário das outras pessoas, né? Mas, assim, nos momentos que você vê que vai estourar ali, 2 minutos, eu falo para a pessoa assim, só um minutinho que eu vou avisar que eu estou atrasada. Eu faço. E aí eu vou no outro, mando um WhatsApp, olha, estou finalizando aqui, tá? Já vou te atender. Que é para a pessoa, assim, sentir que existe uma preocupação com ela, né? Sentir que existe ali uma consideração, e aí às vezes passa. Quando eu começo a atender online a pessoa pela primeira vez, eu mando uma mensagem para ela dizendo, ó, nosso atendimento está ao horário, não há atrasos, né? Se por acaso, aí eu mando o link, se por acaso você entrar na sala e eu ainda não estiver, porque eu estou finalizando o atendimento anterior, aguarde alguns minutinhos que eu já vou entrar. E se eu entro atrasada, eu ainda falo para a pessoa, falo, olha, hoje eu percebi que eu atrasei aqui uns minutinhos, né? Me desculpe e tal. E quando é o contrário, que começa essa coisa do paciente começar a atrasar 10 minutos, eu espero passar uma. Na segunda, se eu vejo que já é uma recorrência, eu falo para a pessoa, eu falo assim, olha, hoje eu vi que você chegou 10 minutos, assim, eu queria pedir para você tentar se organizar e chegar no horário, para você poder usufruir de todo o tempo que você tem, sabe? Assim. Então, a gente não vai dando margem. Por que eu fui percebendo isso, meninas? Porque justamente, assim, quando a gente está fazendo... Assim, observem isso no dia a dia de vocês. Quando a gente está fazendo alguma coisa que não é tão prazerosa, que não é uma coisa que a gente adora fazer, né? Se a outra parte desmarca, se a outra parte adia, você fica aliviada, mas você se descompromissa do negócio. Sabe? Assim, eu tenho uma reunião que de vez em quando, assim, eu fico assim, ai, tomara que ela desmarque, eu não quero fazer a reunião, não quero fazer a reunião. Por quê? Porque aí eu vou responsabilizar a pessoa, se não funcionou, se eu não fiz, se não deu... Você vai... E o nosso paciente, ele está sedento para a gente fazer isso.
porque a gente vai cutucar a ferida que ele tem dificuldade de mexer, né? Então, são coisas que, assim, se a gente não estiver muito atento, vai passar, e isso compromete a nossa imagem profissional, porque se a pessoa desistir da nossa terapia, a gente corre o risco da pessoa falar que ela desistiu, ela fala, eu ia, mas não senti diferença. E aí ela está falando de quem? Que quem que não entrega resultado? Nossa. Então, entendem como que essa coisa de ter um método de trabalho, de ter um cuidado com pequenos detalhes, faz muita diferença, assim. É essa constância. A pessoa sabe o que vai acontecer no seu trabalho, assim, porque ela vê que toda semana você está ali religiosamente no horário dela marcado para atendê-la com disposição, que o horário foi reservado para ela, que você não vai fazer outras coisas naquele horário, e isso traz segurança. O paciente precisa sentir segurança com o nosso trabalho. Então, essa organização, ela é fundamental, né? Então, pegando o gancho, outra coisa, compromisso. A gente precisa ter um compromisso com a terapia do nosso paciente, né? É uma meta que a gente tem que cumprir. Ele chegou com uma demanda, né? Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido, ele precisa se sentir em segurança, né? E quem que tem que garantir tudo isso, que isso vai realmente acontecer no atendimento dele? Nós é que temos que garantir, né? Atendimento online, você percebe que a gente fica com esse incômodo, assim, a pessoa não está te falando tudo que ela queria falar, a pessoa, sabe, assim, ela desvia de determinados assuntos. Certeza que ela está achando que alguém na casa dela está ouvindo o atendimento dela. E aí a gente faz o quê? Chama para o presencial, pede para ela tentar fazer o atendimento em outro espaço. Alguma solução a gente precisa tentar pensar ali junto com ele, né? Porque uma coisa é na pandemia, né? Aquela coisa assim, ó, gente, não dá para sair de casa, vamos trabalhar com o que temos. Outra coisa é hoje a gente ter outras possibilidades, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Assim, ó, você não quer marcar... Eu tenho uma paciente que ela está fazendo a terapia dela num café, porque ela não consegue ir no presencial, só que no café ninguém está prestando atenção no que ela está falando, né? Ela põe o fone, senta geralmente numa mesa mais no canto, e conversa comigo muito mais tranquilamente do que na casa dela. Apesar de eu ter dado a possibilidade dela ir lá no presencial, né? Ela disse que está se organizando para isso. Então, essa coisa, sabe, assim, da gente precisar que o paciente tenha esse compromisso. Assim, a gente precisa desenvolver esse compromisso com a terapia, né? Não dá mais hoje para a gente não falar para o paciente que ele vai ter trabalho com a terapia, que não vai ser fácil, sabe, assim, mas que a gente vai, né, tentar sempre pensar em alternativas que facilitem as mudanças que ele precisa fazer, né, as decisões que ele precisa tomar, sabe? Mas não dá mais para a gente achar que ele vai perceber isso sozinho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, né? Então, esse compromisso, né, ele está aí junto com a organização. A competência, né? A gente precisa demonstrar a nossa competência para o paciente, gente. Porque a gente tem. Só que ele precisa perceber isso. Sabe, assim, ele precisa perceber que você... É aquela coisa da psicoeducação, sabe? A importância da psicoeducação no processo terapêutico, de você mandar uma orientação por escrito, sabe? Assim, cada vez mais, eu tenho convicção de tudo que a gente pode mandar por lição de casa, a gente que é da TCC, que faz lição de casa, né, da comportamental, que faz lição de casa, qualquer orientação que você precisa dar para o seu paciente, mande por escrito. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp. Eu tenho pacientes que durante a sessão eu já vou mandando. Eu falo, ó, peraí que eu vou mandar aqui para você para ficar registrado para a gente não perder, tá? E depois, ainda no final da sessão, eu ainda mando, olha, então segue aqui as orientações,
né? Verifique como você consegue fazer, anote as dificuldades, traga para a próxima sessão. Ele sai da sessão com uma missão, né? Mesmo que a gente tivesse uma abordagem teórica que não tivesse lição de casa, mas ele sai com a reflexão. Você pode mandar para ele um resumo do que foi trabalhado em sessão e falar para ele assim, olha, então o resumo da nossa sessão hoje foi esse, sabe? Uma vez eu fiz um curso de uma moça que ela gostava muito de mapa mental, e eu cheguei a pensar nessa possibilidade, assim, de fazer um mapa mental do atendimento para o paciente, sabe? Em que você vai desenhando a evolução dele, assim, qual é a queixa, o que a gente estabeleceu como objetivos, como metas, né? O que ele espera da terapia. No contrato, que eu vou até mandar para vocês depois que a Pri pediu hoje, né? Tinha a ver com o material da aula de hoje, assim, o contrato é uma das coisas. No contrato, eu fiz um texto, eu vi de uma moça e aí eu adaptei para mim, né? Personalizei para mim, em que eu falo qual que é o papel do terapeuta e qual que é o papel do paciente, o que ele tem que esperar disso, sabe? Para ele não ficar achando que é só ir lá toda semana e que a coisa vai se transformar, né? Sem ele fazer nada, sabe? Porque tem paciente que pensa isso, né? Que a boa vontade, né, já vai causar essa transformação, né? É igual o pessoal agora que virou o meme, né? O treino, né? A malhar só vale se você posta a foto da academia, né? Aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Vou postar que eu estou na academia porque só vai valer se eu postei, né? A terapia tem gente que acha que é isso, assim, né? Se eu pagar e for toda semana, vai valer como terapia. E a gente tem que explicar para o paciente que não é assim que a coisa funciona, né? Então, essa psicoeducação tem a ver com isso, assim, né? Dele entender, né? E tem gente que é muito resistente a isso, né? Que você fala, a pessoa é solícita, tal, e aí vale depois de vez em quando fazer uns feedbacks ali, ó, né? Como é que você acha que você tá, né? Tá conseguindo fazer? É a mesma coisa da história do remédio que eu falei lá no começo, né? E aí uma outra coisa que eu acho super importante, que é essa questão que tem a ver com a competência e o nosso profissionalismo, é cumprir o que a gente fala. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe, assim, de falar coisas para os nossos pacientes e depois a gente não cumprir ou a gente esquecer. Isso é muito perigoso. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que não esquece. Se alguém falar alguma coisa para mim assim, vou te mandar, vou agendar, vou compartilhar, eu não esqueço. Principalmente se é um psicólogo, né, minha terapeuta, se é um professor de academia, se é uma... Assim, o outro dia mesmo, eu sempre falo dessa moça do procedimento, né, estético, né? Então, ela é uma pessoa que ela vai mudando. Eu vou percebendo que ela vai mudando, assim, ela combina uma coisa com você e depois ela muda o que ela combinou, né? E isso, para mim, é assim, isso coloca em xeque o profissionalismo dela e a minha confiança nela como uma boa profissional, né? Então, por exemplo, eu comprei dela tipo um peeling, sei lá como é o nome do negócio, mas lá, um negócio para pele do rosto, eu paguei. Aí ela falou assim, ó, você vai fazer em tal tempo, em tal tempo, em tal tempo. Eu fiz uma, depois disso eu já fiz outros procedimentos com ela, e eu tenho duas em aberto. No meu entender, como eu fiz a primeira e falei para ela assim, ó, quando for para fazer a próxima, porque tem que esperar um tempo, né? Você fica um tempo esperando fazer o resumo, né? Quando for para fazer a próxima, você me avisa. Ela não me avisa mais. Então, isso para mim é tipo assim, gente, ela que tem que me dizer, Aline, agora está na hora de fazer de novo, vamos agendar um horário e tal. Não, né? Então, você imagina a gente falar para o paciente, então, olha, nós faremos, então, aqui um treino de repertório de habilidade social, não sei o que e tal, ele vai ficar esperando isso. Se você não retoma esse assunto, se você não sinaliza para ele que você está fazendo isso, ele pode estar achando que você não está fazendo, né? Então, é importante essas coisas, assim, né? Adolescente mesmo. Essa semana eu estava atendendo um adolescente, e aí eu falei para ele que a semana que vem eu ia conversar com os pais. A gente sabe, é fundamental você perguntar para o adolescente, tudo bem?
Tem alguma coisa que te preocupa sobre essa conversa? Você sabe que eu não vou falar as coisas que a gente conversa aqui, tá, tá, tá. Aí eu peguei e falei assim, mas eu tô achando que esse menino não tá gostando de vir aqui, né? Aí eu falei para ele assim, se dependesse só de você, você continuaria ou você pararia de fazer a terapia? Né? A gente tem medo de fazer essas perguntas para o paciente. Aí ele pegou e falou assim, não, eu continuo. Tem coisas que eu falo só para você, que eu não posso falar para ninguém. Gente, banais, coisas de adolescente, assim, bem banais, né? Mas ele acredita que aquele espaço é um espaço em que ele pode falar essas coisas, assim, né? Então, é importante a gente, porque isso vai me dar elementos depois para fazer alguns contratos e caminhar mais um pouco com ele em direção à, né, à terapia mesmo que ele precisa, assim. E a gente precisa, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho percebido muito que os pacientes hoje, eles esperam algumas orientações. Não é tomar decisão pelo paciente, é orientação mesmo. Esses dias eu recebi uma moça que ela falou para mim assim, mas você vai me orientar, né? Você vai me falar as coisas, né? Porque essa terapia que eu vou lá e a pessoa não me fala nada, eu não quero. E sabe, até, assim. Aline, às vezes, essa própria orientação é um estímulo para que a pessoa consiga pensar. Uma pergunta, porque eu tô com um rapaz assim, é aquele que eu falei que é uma questão bem existencial, eu estou atendendo na TCC e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vejo que ele me faz umas perguntas, assim, meio que, não sei se testando, e eu devolvo com uma pergunta que ele, nossa, não tinha pensado por esse ângulo. Nossa, que pergunta boa. Assim, deixa eu anotar essa pergunta para eu pensar depois, sabe? E aí, toda a sessão, ele traz esse feedback positivo de, nossa, você consegue enxergar umas coisas que eu não estava enxergando. Você faz umas perguntas que me faz refletir. Então, assim, eu não entrego nada para ele, mas eu faço umas perguntas que faz ele pensar. E é um jogo de xadrez mesmo, né? De você pensar assim, né? Eu tenho uma paciente que ela está num processo tão adoecido que ela fala assim para mim, por isso que eu estou aqui hoje, eu vim para você me falar o que eu tenho que fazer. E aí eu falo para ela, então vamos construir juntas aqui a decisão que você quer tomar. Eu sempre falo isso para ela, vamos construir juntas aqui. Né? Qual que é a situação? Então vamos pensar. Aí ela fala algumas coisas, eu falo, você está dizendo então que o ideal é isso, 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 tá? Então eu ponho aqui para ela, olha, você está dizendo. Depois eu mando para ela assim, ó, pensar em tal coisa, definir tal coisa, escolher quando, sabe, assim. Mas ela fica com a sensação de que a gente construiu junto, né? Às vezes o que eu faço é assim, ó, você está dizendo que tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa é ruim, não é do jeito que você gostaria. Aí ela fala, nossa, é isso mesmo. E como seria bom? Ah, assim, assim, assim. Ah, então peraí, vamos anotar isso aqui, ó. Então deveria ser assim. Então isso é o jeito que você quer. Ah, o que você precisa? O que depende de você? O que você precisa fazer, né? Mas eu penso que assim a gente tem uma outra questão que assim existem outros profissionais que fazem muito isso, né? Que direcionam muito. Assim, as pessoas estão muito inseguras, elas têm dificuldade de tomar decisão. E embora a gente saiba muito claramente que a gente não toma decisões pelo paciente, que a gente não escolhe nada pelo paciente, mas a gente precisa fazer com que ele fique com essa sensação de que ele vai conseguir tomar uma decisão, porque ele tem repertório para isso, né? Ele tem possibilidades para isso. Né? A coisa da gente fazer aquele amarrado da sessão, eu gosto muito disso, assim, ó, então hoje na nossa sessão, né, a gente, né, definiu aqui algumas coisas, a gente percebeu algumas coisas, a gente caminhou nesse sentido, você concorda? Ah, eu concordo, então tá, então na próxima semana a gente, né, vai continuar aqui a nossa jornada, ou desse ponto, ou de alguma outra coisa que você queira trazer. Então, isso tudo faz com que você tenha, de certa forma, um procedimento operacional para atender, que vai levar em consideração a teoria que a gente escolhe, mas, ao mesmo tempo, vai personalizar o seu trabalho, porque tem a ver com aquilo que você acredita que deve ser feito, né? Que é muito importante. Né? Aline, E aí, isso tudo que você está falando é tão real
que hoje eu encerrei meu processo com uma terapeuta que eu estava fazendo, porque, assim, tudo que você falou, ela fez o contrário. Tudo, desde a parte do contrato, acho que eu cheguei a comentar que a gente começou a fazer terapia, eu conheci ela num grupo de psicólogos, e eu achei muito estranho que a terapia começou assim, começando, né? Não teve um contrato, não teve um nada, e nada, assim, regras. E a gente combina um horário, ela chega às vezes 10 minutos atrasada, não manda uma mensagem. E aí dá o horário, e eu já sou metódica, né? Assim, de começar no horário e tudo bem. Quando dá o horário para terminar, geralmente eu tenho uma outra tarefa, né? Como fala, posteriormente. E aí ela queria ficar estendendo a sessão para depois, e eu tive que várias vezes eu encerrar a sessão. Teve uma sessão que eu tive que acolher ela, porque ela começou a passar mal. Ela fazia assim, gente, rapidinho, não vou perder tempo dela, mas assim, ela fazia assim na sessão, eu falando com ela, e eu chorando, descabelando, e ela assim. Aí eu, você tá bem? Aí ela, eu estou passando um pouquinho mal. Eu, nossa, não, toma uma aguinha, faz isso, faz aquilo, respira. Você quer parar a sessão? Ela, não, vou só tomar uma água. E aí ela foi tomar água e não tirou o áudio. Aí virou a câmera para cima, para o teto. E aí eu ouvi assim, uá, uá, no fundo. E eu fiquei assim, aí ela, ai, nossa, voltou, falou que vomitou e tal, que estava passando mal. Eu falei, olha, a gente pode encerrar a sessão por hoje. E aí, quando eu vi que eu estava conduzindo o negócio, eu falei, não, gente, está muito errado. Tem alguma coisa muito errada nisso. Eu fiz mais algumas sessões com ela, e aí hoje eu acabei encerrando, porque é tudo isso que você falou, assim, a falta do cuidado, sabe? E aí, assim, se é uma coisa que eu prezo tanto para os meus clientes, por que eu não vou prezar para mim? Então, agora, gente, eu estou procurando terapeuta, mas tem que ser a valor social, porque por enquanto eu só tenho 4 pacientes. Mas eu tô nessa fase. Não, então, gente, mas assim, é isso, sabe? Assim, é essa experiência que a gente espera, né? Assim, dela saber que você é psicóloga, ela tinha que ter. Eu fico imaginando se com você aconteceu tudo isso, né? E assim, você conhece o que é um processo terapêutico, você identifica o que precisa melhorar no caso dela, mas o paciente que não é do nosso universo, a pessoa que não é psicólogo, ela vai se sentir perdida. Ela sai da terapia com questões assim, gente, o que tem de errado comigo? O que está de errado comigo? Ou generalizando, né? Terapia não é bom. Isso, Psicólogo não é bom. exatamente, né, gente? Olha lá, tá vendo? Bem que o pessoal fala que não funciona, lá, não funciona mesmo, sabe? Assim, e infelizmente é uma coisa que a gente vê acontecer demais. Demais, assim, você vê. Essa menina que eu falo da estética, assim, eu acho que ela perde, assim, gritante, assim, eu acho que ela está muito num processo de querer se firmar, né, de criar uma posição, uma autoridade profissional. Ela é boa, dedicada, eu sei disso, só que assim, ela vai mudando. É isso que eu falei para vocês, assim, não existe uma constância, ela não cria um procedimento padrão, sabe? Assim, do mesmo jeito que a pessoa faz ali num orçamento, faz uma proposta para você né, de processo estético que eu estava procurando, tal, quero deixar minha pele melhor, sinto que. Ela faz tudo aquilo e depois você paga caro, porque procedimento estético não é barato, e aí depois ela não entrega o que ela me prometeu. Isso para mim é assim, e se é para mim, é para quase todo mundo, gente. Né? Então, nós precisamos ter esse compromisso conosco, como profissionais, e com os nossos pacientes, porque é isso que vai solidificar a nossa clínica, o nosso consultório. Né? Se a gente
vai fazendo aleatório, esse paciente não é tão chato, eu atraso. Aquele paciente não é tão questionador, eu não explico. Aquele paciente que não está vindo para a sessão, eu não vou lá resgatar ele, eu deixo ele ir embora. Aquela mãe, né, que não se compromete com a terapia, eu não vou lá falar para ela que ela também tem que fazer parte do processo. E aí a gente vai agindo diferente, de acordo com as diferenças dos nossos pacientes, a gente não tem uma identidade profissional para o paciente. Porque lá nas redes sociais, em todas aquelas coisas que a gente precisa fazer para não ser invisível, a gente constrói uma imagem lá. Só que a hora que a pessoa vem para dentro do nosso consultório, que a gente conseguiu trazer essa pessoa, como é que ela vai continuar achando que a escolha que ela fez era realmente a escolha acertada? Você demonstrando para ela que o que você fala lá acontece no seu consultório. Né? Que você é essa pessoa realmente que convenceu ela a te escolher. E se a gente vai se comportando e atuando de acordo com as particularidades do paciente, isso tira o nosso profissionalismo. E não é terapêutico, com certeza não é terapêutico. Né? Então, assim, tudo isso que eu falei, né, de que às vezes assim a gente precisa ser sincero com o nosso paciente, a gente precisa ser honesto com eles, assim, olha, eu tenho percebido, né, que tá um pouco difícil para você, né, assim, caminhar junto comigo aqui, né? Então, assim, vamos sentar para pensar no que te trouxe aqui, né? Qual que é, sabe, assim, esses ajustes, às vezes eles precisam acontecer várias vezes com o paciente. E às vezes a gente fala, não, fiz um contrato, estabeleci aqui com ele o objetivo, estabeleci a prioridade, por onde a gente vai seguir, aí você segue, de repente você olha, você está lá na frente, o paciente está lá atrás, você não percebeu. Então, é por isso que é tão cansativo a gente atender tanta gente, é por isso que a gente precisa de uma agenda sustentável, sabe? Assim, porque não é só atender, não é só você ligar seu computador 50 minutos e atender a pessoa, não é só sentar lá no seu consultório e ouvir a pessoa, não é só isso, é muita coisa por trás de tudo isso para que isso acontecendo de uma maneira correta e uma maneira consistente, entende? E eu ainda falo assim, personaliza tudo, personaliza e-mail, personaliza, sabe, orientação, personaliza contrato, personaliza procedimento de atendimento, sabe, a tua sala organizada, né? Porque senão, se a gente vai deixando as coisas acontecerem e a gente se deixa levar pelos imprevistos do dia a dia e justifica isso, a gente perde o controle do nosso consultório. Então, a gente tem que ser um pouco mais duro com a gente mesmo, sabe? Assim, compromissado com a gente mesmo, porque aí sim o nosso consultório vai ser um consultório consistente. A gente vai ter realmente uma empresa que tem ali solidez, né? Que é o que a gente busca. Nossa, eu fico assim, quando vocês fazem essas carinhas assim, tipo, nossa, agora eu vou deitar ali, assim, vou pensar em tudo isso. Mas você vê, assim, o que a Natália trouxe, né, da terapeuta dela, é exatamente o exemplo que a gente precisava, assim, para dizer, olha só se isso não acontece. Acontece, gente, é o oposto do que a gente tem que fazer. Quando eu fazia terapia, a psicóloga mandava a mensagem 1 minuto antes. Acho que eu fazia 8, ela mandava 7h59, às vezes 7h50. Eu falei, nossa, ela já mandou com 1 minuto de antecedência. Ela é muito organizada e tal. E aí, hoje em dia, quando eu faço online, eu mando assim, eu não mando 1 minuto antes, mas eu mando, virou lá o horário, eu mando já. E a pessoa ali já tá online já, esperando, sabe? E a pessoa fica esperando mesmo, né? Ali, você mandar a mensagem. Acaba... É bem legal. Eu sempre mando um bom dia, podemos começar, e mando o linkzinho. E mando no horário, assim, Então, e eu vou mesmo, assim, às vezes um ou outro, assim, eu faço assim, ó, para o paciente perceber que eu vou finalizar a sessão, assim, porque no consultório a gente levanta, né? Então, quando eu vou chegando assim, eu falo, então na próxima, e aí eu vou já
Mas é isso, assim, se ele percebe que você não atrasa com ele, ele percebe que você não vai atrasar com o próximo. Isso é muito importante. Tanto lá no consultório, né, no presencial, como no online, assim, é importante. Eu não atraso nem um segundo para começar, mas eu percebo que às vezes eu deixo se estender, sabe? 2, 3, 5 minutos. Principalmente os pais da criança. Eles vêm muito ansiosos, assim, né? Para falar tudo, né? Do tempo que eles ficaram sem conversar, das que eles foram observando, e aí os dois querem falar, os dois falam muito, mas é uma coisa que eu preciso ter mais controle, porque eles se atrasam. Né? E assim, tudo bem, depois deles eu não tenho nenhum atendimento, mas em breve eu terei. Isso, Como que eu vou exatamente. cortar? Exatamente. Aí você vai educando mal e depois você sofre para tirar isso, para tirar esse mau hábito. Uma coisa que é importante, talvez no atendimento dos pais, que possa ajudar, é você mandar um lembretezinho dias antes, assim, olha, estou passando, né, para lembrar que essa semana a gente tem um horário agendado para orientação, né? Então, algumas orientações para que o nosso atendimento ocorra, né, da melhor maneira possível. O horário, tal horário, por gentileza, não se atrasar. Nosso horário é de tanto tempo, né? Nós vamos ficar tanto tempo. E eu já sugiro que vocês discutam previamente os assuntos que vocês querem trazer, né? E combinem quem vai falar e o que vai ser dito para a gente poder otimizar esse tempo, né? E aí usá-lo da melhor forma possível. Eu acho que com pais, talvez isso seja assim. E eles vão ficar assim, eles vão olhar e vão falar, nossa, como essa terapia, porque isso faz diferença. Sabe? Isso faz diferença, né? Até quando a gente passa lição de casa, às vezes eu falo para os meus pacientes, assim, porque às vezes o paciente está com tanta coisa, né? Tem alguns que eu falo assim, a impressão que eu tenho é que você foi colocando uma coisa em cima da outra, agora você está tirando, assim, né? Cada hora você vai num lugar, assim, né? E aí eu dou umas sessões para que ele, né, dá uma baixada nesse nível aí de tanta coisa. E aí depois eu vou tentando amarrar e falar para ele assim, ó, então agora, né, vamos ver aqui, talvez essa semana vale a pena você pensar sobre isso, prestar atenção nessas questões, e aí a gente falar na próxima sessão. E aí a gente não pode esquecer na próxima sessão que a gente combinou isso com ele, né? Isso é uma outra coisa fundamental, né? Porque eu nunca esqueço meu paciente que chegou dizendo assim, que a terapeuta anterior, ele tinha a sensação que toda vez que ele começava a fazer a sessão, ela não sabia quem ele era. Né? Então, é uma coisa, né, absurda, assim, né? E eu acho incrível, assim, porque se o paciente está com essa sensação, é porque isso é real, né? Muito provavelmente, ela fazia perguntas, ou ela se comportava, ou se expressava de uma forma em que ele tinha essa sensação, né? E eu fico, assim, meio incrédula com essas coisas, porque às vezes a gente faz insights de coisas que o paciente falou há 2 meses, né? Hoje mesmo, num atendimento, uma paciente trazendo uma coisa totalmente nova, uma situação totalmente inédita na terapia, uma coisa nada a ver. E aí ela olhava para mim e falava, por que que eu faço essas coisas? Por que que eu fiz isso, né? E aí quando o paciente fala isso, já vem aquela coisa assim, ai, como é que eu vou, né? Só que a gente não tem essa resposta, né? Mas aí ela foi falando, gente, me veio uma coisa que ela falou que aconteceu o ano passado com ela. Assim. E aí eu falei assim, eu fiquei pensando aqui nisso que você trouxe, assim, lembrei de uma coisa lá, ó, vamos tentar fazer aqui vamos ver se tem sentido. E aí eu fui falando, ela falou, Aline, você é cirúrgica nessas coisas, assim. E realmente, né, depois eu vi que fez total sentido mesmo ligar lá um acontecimento. Aí você fala, como é que a pessoa consegue atender alguém se ela não tem, né, essa coisa do caso, assim, né, o caso desenhado, né,
Não faz, gente. Ou ela usa, assim, não importa se eu vou usar recurso do papel, se eu vou ter o prontuário. Eu tenho paciente que eu preciso dar uma passada, assim, no prontuário, porque a coisa ainda não, né, não se solidificou. Mas, assim, psicólogo e memória são coisas que não podem andar distante, né? Verdade. Bom, meninas, então, mais uma missão aí para vocês, né? Que é essa missão de entender se tudo isso está coerente, né? Se vocês estão trazendo todas essas questões, assim, a organização, esse profissionalismo para, né, além de depois que o paciente chega. Então, você é a mesma pessoa, ele vai esperar as mesmas coisas, né? De todas essas questões que eu elenquei. E aí eu vou subir lá depois o modelo do contrato, tá? Só preciso tirar ele no formato, né, com meu nome, aquelas coisas todas, mas mando para vocês ali um esqueleto para vocês terem uma referência e depois construírem o de vocês. E aí, na nossa mentoria da semana que vem, a proposta é que a gente vai fazer uma análise dos resultados, assim, que vocês tragam, né? Como é que vocês chegaram para a mentoria, né? Em que ponto vocês estão, o que é ainda nevrálgico, né? O que é ainda mais desafiador para vocês, assim, até para a gente, porque a ideia, né, foi mesmo que vocês fossem caminhando e desenvolvendo aí, né, o consultório lucrativo, né, a agenda sustentável de vocês, assim, de identificar o que precisa mudar, o que precisa ser construído, né, da onde vocês vão partir, mesmo que para algumas de vocês isso ainda seja um plano, né? Um plano que está caminhando, um plano que vai ser colocado em prática mais para frente, né? Então, vamos tentar trazer aí, né? Repassar, vocês fazem aí um remember, aí repassar de tudo que a gente falou, da onde vocês saíram, né? Em que momento vocês estavam, e se a gente consegue ter hoje assim uma visão, né, do que vocês já caminharam, do que falta caminhar, se tem coisas que ainda, né, precisam ser entendidas ou, né, amadurecidas para que isso aconteça, para a gente poder falar na aula que vem. Certo? E na terça, no nosso primeiro Help PC, então, na terça-feira, e aí a Isa vai trazer lá o cenário da consultoria da escola para a gente poder pensar em alternativas e acredito que vai ser bom para ela e para todas nós, aí, saindo com um produto aí, né, de desenho. Legal. Uhum. Então, terça nos encontramos às 8 e quinta Sim. às 8 de novo na nossa última aula da mentoria. Ah, Se fosse presencial, depois ia ter happy hour, né? Nós fazemos Mas depois, online mesmo. Mas ó, depois ainda a gente tem mais um help, né? Mais um help e mais um tirar dúvidas. Temos ainda, né? Então não vai ser o nosso último encontro. A gente ainda tem mais 2 para frente, depois da semana que vem. que bom. Tá bom? Então, até terça. Até. Beijo, boa Tchau, noite. meninas. Beijo. Tchau. Beijo.